Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Biodata. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medidas de frequência e indicadores de saúde. A nossa primeira medida de frequência é a incidência. A incidência é um tipo de cálculo que a gente usa para eventos agudos, para doenças agudas. Na incidência, a gente sempre quer ver o número de novos casos. E o nosso cálculo de incidência, também chamado de coeficiente de incidência, é um cálculo extremamente simples. E a gente também vai observar que os demais cálculos que a gente vai ver adiante também tem uma construção extremamente parecida, modificando apenas ali a informação que vai no nosso numerador. Então, o que a gente tem para incidência? No coeficiente de incidência, a gente tem que, aqui no numerador, a gente vai colocar os novos casos que a gente tem observado de uma determinada doença num período X, nosso período de interesse. Então, por exemplo, a gente pode colocar 120 casos da doença Y no ano de 2021, por exemplo. Então, é isso que a gente vai estar colocando na nossa incidência. Já no nosso denominador, a gente vai colocar a informação da quantidade de pessoas que podem fazer parte de uma população de risco, uma população sob risco. Ou seja, são aquelas pessoas que elas podem vir a apresentar um caso, conforme a gente está calculando aqui na parte superior, no nosso numerador. Então, população sob risco são as pessoas que podem vir a adquirir essa doença. Então, nosso cálculo ficaria como? No numerador, o número de casos novos da doença em questão, no período em questão, dividido pela população sob risco. Ou seja, são aquelas pessoas que não estão doentes, mas que elas têm sim uma chance de vir a adoecer aí dessa doença que a gente está falando, seja ela qual for. Geralmente, um evento agudo. Por fim, depois da gente fazer esse pequeno cálculo, a gente pode multiplicar por 1000 ou por 100. Então, lembrando que o nosso resultado final será uma taxa por cento ou por 1000. Essa multiplicação de por 1000 ou por 100 é apenas uma maneira para facilitar a nossa visualização. Então, a gente tem um exemplo aqui embaixo. Imagina só, entre 400 crianças pré-escolares, acompanhadas durante um ano. Então, é importante a gente falar qual é o período do nosso estudo, por quanto tempo a gente está fazendo essa observação. Foram diagnosticados 2 casos de sarampo, ou seja, dentro da população em risco, que são as 400 crianças, a gente teve o surgimento de 2 casos no período de um ano. É assim que a gente faz a interpretação da incidência. E o nosso cálculo ficaria como? Então, 2 no numerador, porque esse é o nosso número de novos casos, dividido por 400, que é a população em risco. Isso daria aqui um valor de 0,005. Quando a gente fizer a nossa multiplicação, para facilitar a nossa visualização, a gente tem aqui 0,5 por 1000, na verdade, tá? Não é o símbolo de percentual, é na verdade o símbolo do por 1000, que é um símbolo semelhante a esse, só que aqui do lado desse zero, a gente tem mais um zerozinho para representar por 1000. Então, isso significa o quê? Que a gente tem 5 casos por 1000 crianças no período de um ano. Então, essa é a incidência do sarampo, calculada a partir aqui desse nosso exemplo. Tudo bem? Já aqui um outro exemplo também, a gente tem o seguinte. Imaginemos que em uma empresa com 800 funcionários, todos são submetidos a exames cardiológicos trimestralmente. No primeiro trimestre, não foi detectada nenhuma alteração médica. Entretanto, entre o segundo e o quarto trimestre, foram detectados 25 casos de cardiopatia. Qual é a incidência cumulativa? Tá? Então, quando eu falo, o cálculo anterior que eu fiz de incidência, ele foi um tipo de incidência cumulativa, tá bom? Porque existe um outro tipo de incidência que a gente pode estar tratando em um outro vídeo, mas aquela forma de calcular que eu exemplifiquei pode ser chamada apenas de incidência ou também de incidência cumulativa. Então, o cálculo segue da mesma forma. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer
Aqui no numerador a gente tem os nossos casos da doença, do nosso evento, dividido pela população em risco. Então, 25 dividido por 800. E aí a gente vai ter um valor de 0,03125. E para facilitar minha visualização, porque eu tenho muitos valores aqui, depois da vírgula, eu posso multiplicar por 1000. E aí eu vou ter que a minha taxa de incidência é 31,25 por 1000 em um ano, que foi o tempo aqui de observação. Então é assim que a gente faz o cálculozinho. Já quando a gente segue para nossa outra medida de frequência, chamada de prevalência, a gente tem alguns detalhes importantes a comentar. Primeiro que a prevalência, ela é tratada para eventos crônicos. E a prevalência, ela não tem um tempo que corre. A gente não tem um tempo de observação. A observação é apenas daquele momento. Então, a prevalência, ela está relacionada aos estudos transversais, que também são chamados de seccionais. Então, a prevalência não tem um acompanhamento dessas pessoas para observar se novos casos vão aparecer, como é o caso da incidência. A prevalência observa apenas a quantidade de pessoas que têm aquela condição naquele momento. Então, como que a gente faz o cálculo da prevalência? Primeiro, se a gente for fazer uma comparação breve entre incidência e prevalência, a gente tem essa imagem aqui que retrata muito bem. Então, nós temos um reservatório de água e essa água que já está lá no reservatório, ela representa os casos que já existem de uma certa condição, de uma certa doença. Por isso, é a prevalência. E é devido a isso que a gente usa a prevalência para doenças crônicas, para eventos crônicos, já que são eventos que costumam ficar com o paciente ao longo de sua vida. Então, a prevalência são os casos existentes de uma certa doença naquele momento em que você está avaliando, sem considerar se existe caso novo ou qualquer coisa desse tipo. É apenas a presença dos casos naquele momento. Enquanto isso, a gente tem como se fosse uma torneira enchendo esse reservatório de água. Essa torneira que está enchendo, ou seja, colocando novos casos, imagine que cada gota seja um caso novo, a gente tem que esse, então, é a incidência. Por quê? Porque a gente está ali tendo o surgimento de novos casos a todo momento. Não está estático, como é o caso aqui da prevalência, dessa água que já estava aqui parada, por assim dizer. E sim, sempre havendo um surgimento. E aí também podem haver casos de curas, tá? Então, tanto para a prevalência quanto para a incidência. Algumas pessoas podem vir a cura, ou também elas podem vir a óbito. E aí, o que a gente tem que, como uma forma de fazer uma comparação? Ainda comparando a incidência com a prevalência, para facilitar o entendimento. Imagina que eu tenho essa seta, tá? Essa seta partindo de um momento passado. Imagine que o centro é o presente. E aqui, nessa outra ponta, estaria representando o futuro. Então, imagina que a gente tem uma passagem de tempo sendo representada por essa seta. E aí, eu tenho uma população sob risco de alguma doença, seja ela qual for. Aqui no momento não faz diferença qual é a doença, tá? Para a nossa análise. Mas imagine um evento, uma doença. E eu tenho uma população, e a minha população possui 6 pessoas. Então, eu tenho uma população de 6 pessoas sob risco. Se eu faço um estudo do momento atual, eu estou querendo ver naquele momento quantas pessoas têm uma certa condição, eu vou fazer um cálculo mais ou menos assim. Então, imagine aqui, 6, que está no denominador, é a quantidade total de pessoas sob risco, né? Então, é a quantidade total da população. Imagina que dessas 6 pessoas, 2 estão doentes. Então, eu estou observando nesse momento presente 2 pessoas doentes. E aí eu estou fazendo um estudo transversal, porque é um estudo que retrata apenas esse momento, sem considerar a passagem do tempo. É apenas um único ponto na história. Esse ponto na história ele realmente pode ser no presente, ou ele pode ser também alguns anos atrás. Por exemplo, eu posso analisar só o ano de 2010, tá? Eu posso analisar só o ano de 2005. Mas o importante aqui é apenas um recorte no tempo. Não existe a consideração da passagem do tempo. E aí eu tenho observação de 2 pessoas doentes, aqui nesse momento que eu escolhi estudar, para, né, ali 6 pessoas no total. Então, quando eu faço essa divisão, eu tenho um valor de 0,33,
que se eu multiplicar por 100, para ter uma visualização melhor, como eu falei, a gente terá uma taxa, então, de 33,33%. Nesse caso, nós temos uma prevalência, porque é um estudo transversal, seccional, de apenas um momento aqui do nosso tempo, sem observar se surgiram ou não novos casos. Então, é assim que a gente faz a prevalência. Por outro lado, a incidência, a gente tem uma passagem do tempo. Então, a incidência, ela olha o antes e ela acompanha os pacientes, ela acompanha as pessoas para ver quantos casos novos vão surgir. Então, a gente parte do momento aqui no presente para o futuro, ou no passado para um tempo posterior, tá? Então, o que a gente vai ter? Quando a gente for fazer o cálculo da incidência, lembrando, é sempre importante a gente limitar ali qual é o tempo de observação. Então, vamos imaginar que a gente quer observar essas pessoas por um ano, para saber se alguém vai desenvolver algum evento agudo. E aí, eu tenho um cálculo que leva a uma situação interessante de se comentar. Aqui, a gente precisa remover as pessoas que já estavam doentes, tá? Claro que isso quando a gente está falando da mesma doença, do mesmo evento. Mas a gente precisa remover da nossa população se tiverem casos de pessoas já doentes pelo aquele evento que a gente está querendo pesquisar, que vão surgir ou não casos novos. Então, por exemplo, imagina que dessas 6 pessoas, esses 2 aqui, né, eu tinha observado com sarampo. E agora eu quero saber o cálculo de incidência do sarampo ao longo de um ano. Então, se essas 2 pessoas estão com sarampo aqui no momento do meu estudo, eu tenho que excluí-las, tá? Então, por isso que agora o meu denominador, ele não é 6, ele é 4. Porque eu estou considerando que dessas 6 pessoas, na verdade, 2 já tinham o meu evento de interesse. Então, elas não podem participar do estudo, porque a incidência quer ver casos novos. Então, só tem que ter a população sob risco. Não pode ter pessoas já doentes no meu cálculo. E aí, removendo essas 2 pessoas que já estavam doentes, eu vou ter o meu denominador com 4, que é a população sob risco, ou seja, as pessoas que são saudáveis, mas que não têm um evento ainda de desfecho. E depois de um ano, eu vou observar que apenas uma vai adoecer. Então, 1/4 quando eu divido, 0,25. Multiplicado por 100, 25%. Então, 25% é a nossa incidência, tá? A mortalidade, agora ela entra nos indicadores de saúde. Suponhamos que em um lugar haja 500 mil habitantes e morram por ano 1.000 pessoas. De novo, também é importante informar o tempo que você está avaliando. A taxa de mortalidade será de 2 por 1.000. Isso quer dizer que morrem nesse lugar 2 pessoas a cada 1.000 habitantes no período de um ano. Então, como que esse cálculo foi feito? De uma forma parecida com a incidência e a prevalência. Como eu falei, só o que vai estar mudando é o que a gente vai colocar no numerador. Então, aqui agora a gente tem 500 mil, que é a quantidade de habitantes, ou seja, a população sob risco como um todo. E eu, para calcular a mortalidade, coloco que as 1.000 pessoas morreram, né, vieram a óbito no período de um ano. Então, eu faço o mesmo cálculo, 1.000 dividido por 500 mil. Isso vai me dar 0,002, que se eu multiplicar por 1.000, a gente vai ter um valor de 2 por 1.000. Ou seja, a cada 1.000 habitantes, 2 pessoas morrem no período de um ano. Esse é o cálculo da mortalidade, um importante indicador de saúde. Aqui para a gente ter um exemplo, então a gente tem a taxa de mortalidade infantil, tá? Então existem vários cálculos de mortalidade, tem a mortalidade da mulher grávida, a mortalidade infantil, dentre outras. Mas a gente sabe que a mortalidade infantil é um importante indicador de saúde porque ele mostra as condições de um país. Então, se a mortalidade infantil no país ela tem se elevado, é porque provavelmente tem várias questões sociais, econômicas, até mesmo culturais, que podem estar impactando diretamente nessa questão, nesse aspecto de saúde pública, na questão da mortalidade infantil.
porque provavelmente a criança pode não estar sendo bem acompanhada por um médico nos seus primeiros anos de vida, ela pode não estar recebendo uma alimentação adequada, ela pode estar convivendo em condições sanitárias que não são boas de se viver. Então, por isso que essa é uma taxa considerada um indicador de saúde, porque o governo consegue saber como que está a saúde pública de um país a partir dessas taxas. E aí sim, a partir daí, conseguir tomar ali as medidas, as políticas públicas direcionadas de acordo com como que essa taxa ela tem se apresentado, especialmente em cada estado do Brasil, em cada região, que a gente sabe que tem características peculiares para cada local. Então, só a nível de exemplificação, a gente tem, por exemplo, aqui uma comparação, tá? A gente tem um dado que informa dados de 2001 e depois de 2011, ou seja, a gente tem um tempo de acompanhamento aqui para fazer a comparação de quantas pessoas, quantas crianças, né, têm vindo a óbito ao longo desses 10 anos. E a gente conseguiu notar aqui que no Brasil como um todo houve uma redução da mortalidade infantil, ou seja, isso é um ponto positivo, mostrando que provavelmente houve melhoria das condições de saúde pública, culminando então numa mortalidade reduzida. E aí a gente também consegue observar por estado, né, por região. A gente consegue observar que na região Nordeste foi a região que teve uma maior queda da mortalidade infantil. Então, a gente está observando aqui que aparentemente a região Nordeste deve ter tido uma maior atenção nos últimos anos, de forma que a gente teve aqui alguns resultados bem positivos. Da mesma forma, se fosse o inverso, também seria importante. Então imagina que na verdade fosse o contrário, na verdade tivesse aumentando a taxa de mortalidade infantil. Isso é um ponto interessante para que as entidades, o governo possa tomar medidas para estar modificando essa realidade e verificando o que está acontecendo em cada região para que a taxa esteja se elevando. Então, como eu falei, né? Então essa questão da mortalidade infantil diz muito sobre a condição que essa criança vive. Se o país tem uma taxa de mortalidade alta, provavelmente não tem muitas condições sanitárias, a alimentação está precária, essa criança não tem um acompanhamento médico, então isso diz muito a respeito da saúde de um país como um todo. Ou seja, a mortalidade infantil como sendo um importante indicador social. Da mesma forma, a gente tem a mortalidade materna, tá? Que também é um indicador de qualidade de atenção à saúde das mulheres no período reprodutivo. Então, se você observa uma taxa alta de mortalidade materna, isso também provavelmente está querendo informar algo relacionado à saúde das mulheres nesse período. Se elas estão se alimentando bem, se estão se nutrindo, se elas não estão vivendo por acaso em condições sem nenhuma facilidade sanitária, essa parte muito inadequada. Então, a gente consegue observar, consegue direcionar as políticas públicas, consegue fazer acompanhamento de perto, observando esse tipo de taxa, a mortalidade infantil e a mortalidade materna. A gente também tem a letalidade, que também é um importante indicador de saúde. No caso da letalidade, imagine o seguinte exemplo. Imagina que a gente tem aqui 3 pacientes que estejam doentes por alguma infecção viral ou algo nesse sentido. Então imagina que nós temos aqui 3 pacientes com uma mesma infecção viral e desses 3 pacientes nós temos que 2 irão progredir no seu quadro clínico, vindo à cura. E um não, um vai acabar culminando para o óbito. Isso nos fala, a letalidade nos fala a respeito da gravidade da doença, né? Do risco que tem dessa doença levar uma pessoa a óbito. Então, a gente tem que o cálculo da letalidade, ele é feito também de uma forma semelhante. Então, eu tenho aqui a população que está no risco, tá? Ou seja, são as pessoas que estão com aquela doença, que podem vir a óbito, no caso, o risco seria o óbito em si. E aí, nós temos que são 3 pacientes aqui nesse caso, pela mesma infecção, no mesmo período, e desses, um chega ao óbito. Ou seja, a gente tem um valor aqui, uma taxa de 0,33, que multiplicado por 100
a gente tem 33,33%. Então, esse é o valor da letalidade da doença, tá? E por fim, a gente tem a natalidade, que de maneira oposta às que eu mostrei anteriormente, ela também fala como indicador de saúde, só que agora para algo positivo. O cálculo da taxa de natalidade, da mesma forma, prossegue-se de maneira semelhante. Então, a gente tem aqui o número de nascimentos num certo período, dividido pelo número de habitantes como um todo. E aí, novamente, depois que a gente dividir, a gente vai multiplicar por 1000 ou por 100. No caso da taxa de natalidade, ela fala também muito sobre o desenvolvimento de uma sociedade, de um país, de uma região, de uma cidade, porque a gente sabe que a natalidade ela está diretamente relacionada à melhoria das condições, porque se a família ela consegue ter dinheiro para se manter, ela consegue ter alimentos, ela consegue ter uma certa estabilidade econômica, mesmo que não seja muita, essa família ela tem mais chance de acabar tendo um filho. Embora a gente sabe que também famílias que não têm condições econômicas ou não têm muitas condições econômicas, elas também costumam ter filhos. Mas mesmo assim, de um modo ou de outro, a taxa de natalidade ela representa o crescimento de uma população. E a gente sabe que existem pirâmides, né, das idades, onde a gente compara a proporção de idosos de um país, a gente compara a proporção de adultos e a gente compara a proporção de crianças. E é importante que a gente tenha uma pirâmide onde a gente sempre tenha um crescimento populacional sendo observado, porque a nossa população ela não pode apenas ser composta de pessoas acima de 60 anos, 70 anos, uma vez que a gente também, para questões econômicas, a gente precisa de uma mão de obra que esteja sendo sempre renovada. Então, a taxa de natalidade é um importante indicador social, porque também ela direciona não só a questão de saúde do país, mas também as questões econômicas. E também direciona para que a gente possa entender por que o país está com uma taxa de natalidade alta, quais são as motivações para que um país esteja crescendo de forma exacerbada, ou o oposto, por que um país não tem tido uma taxa de natalidade satisfatória, por que o país não tem renovado a mão de obra, por que o país não tem tido mais crianças. Isso tudo diz respeito à nossa relação também econômica. Inclusive a gente vê em alguns países onde a taxa de natalidade é muito baixa e o governo precisa dar incentivo para as famílias para que elas possam ter filhos, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? E até a próxima!